tema do nosso estudo é causa e efeito. Ao iniciarmos, vamos em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A nossa agenda para o estudo é a abordagem dos seguintes temas: Deus, leis divinas, espíritos, planeta Terra, livre-arbítrio, o bem e o mal, vida futura, causa e efeito e o fechamento do nosso estudo. Vamos iniciar abordando o nosso Criador. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, ele nos diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, em sua primeira pergunta, vai questionar: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Importante, nesse caso, a gente observar o termo causa, origem. Na questão 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Continuando o nosso estudo, vamos abordar agora lei divina, ou também denominada lei natural. Na questão 614, Allan Kardec vai indagar: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Cabe aqui uma comparação com as leis humanas, que se aprimoram ao longo do tempo e são mutáveis. Mas como na resposta aí nós estamos vendo, a lei divina, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. E na questão 617, Kardec pergunta o que essas leis compreendem no seu âmbito. Elas regem somente o procedimento moral? E na resposta, os Espíritos nos dizem que todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. E continuam: o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Continuando, Kardec indaga: dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. E na 621, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Vamos continuando o nosso estudo, tratar de uma questão
está conosco na humanidade há séculos e séculos. Quem somos? O Espiritismo nos traz o esclarecimento para muitas dúvidas que tínhamos a respeito disso. Na questão 76, também do Livro dos Espíritos, Kardec, já considerando a existência dos espíritos, vai perguntar que definição se pode dar dos espíritos. E eles vão responder: os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aqui fica uma observação, que pela resposta nós entendemos que espírito e matéria são de natureza diferente. Na pergunta 78, eles vão indagar, Kardec vai indagar: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E eles vão responder que os espíritos tiveram princípio, senão eles seriam como Deus, que existe de toda a eternidade. E nessa resposta, eles têm a sinceridade e a humildade para reconhecer que o modo como fomos criados e em que momento isso aconteceu, eles não sabem. Mas que Deus há de ter criado sempre, ininterruptamente. Na questão 166, é perguntado: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Aqui está bem claro a necessidade de que retornemos em várias existências, ou seja, é o processo da reencarnação. Na questão 96, Kardec aborda a questão da hierarquia dos espíritos. E eles vão dizer que os espíritos, eles têm diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Ou seja, é uma conquista individual do espírito. E na pergunta seguinte, ele vai perguntar se esses graus de perfeição eles estão em um número determinado. E a resposta é que é ilimitado o número. É muito difícil se colocar linhas de demarcação para as divisões. Mas que, de forma geral, e até digamos didaticamente para a nossa compreensão, as ordens dos espíritos podem reduzir-se a 3 principais. Vamos observar a figura. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Na terceira ordem, temos os espíritos imperfeitos, em que há o predomínio do mal. Na segunda ordem, espíritos bons, em que há o predomínio do bem. E na primeira ordem, espíritos puros, aqueles que alcançaram a perfeição máxima. Preocupado ainda com a questão,
Na pergunta 116, Kardec vai indagar: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dizemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? E na pergunta seguinte, na 117, ele vai indagar: depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tende a alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Diríamos nós também as leis divinas. E eles vão exemplificar: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante. Onde estamos? Em João, capítulo 14, versículos 1 e 2, Jesus vai nos trazer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós somos habitantes de um planeta chamado Terra, com uma idade entre 4,5 a 5 bilhões de anos. Nosso planeta é o terceiro planeta a partir do Sol. Estamos dentro de uma galáxia conhecida por Via Láctea, que, segundo a ciência, contém em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas, com uma idade aproximada entre 13 a 20 bilhões de anos. E a Via Láctea e outras tantas, centenas e milhares de galáxias fazem parte do que chamamos de universo. Nós falamos sobre o nosso planeta de uma forma mais física. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, nós vamos verificar que os mundos também têm categorias. Eles são classificados em primitivos, provas e expiações, regeneradores, ditosos ou felizes e celestes ou divinos. Os mundos primitivos representam as primeiras encarnações do espírito, em que predominam os espíritos imperfeitos. No mundo de provas e expiações predomina o mal, com predominância também dos espíritos imperfeitos. Nos mundos regeneradores, temos uma interface entre o mundo de provas e expiações para os mundos ditosos ou felizes. Lá, nesses mundos regeneradores, há uma predominância dos espíritos bons e imperfeitos. Já para os mundos ditosos ou felizes, o bem sobrepuja o mal, predominância dos espíritos bons. E nos celestes ou divinos, só o bem existe, predominância dos espíritos puros. E qual é a nossa situação? Nós estamos em um mundo de provas e expiações, caminhando já para mundos
de regeneração. O próximo tópico a ser tratado é livre-arbítrio, ou seja, a escolha que o espírito vai fazer e a consequência dessas escolhas de sua ação no bem e no mal. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Está muito claro que nós, como espíritos, temos a escolha em nossas mãos. Na questão 630, Kardec, preocupado com relação ao bem e ao mal, ele pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. E logo depois, na 632, ele pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E a resposta, ela é muito clara e profunda. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. E aqui lembramos Jesus: faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem com você. No capítulo 7 da obra Céu e Inferno de Allan Kardec, nós vamos encontrar a questão do espírito e da sua responsabilidade. Então vamos ver aqui alguns pontos principais. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo por ele trabalhado. Por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação de suas tendências. E aí nós temos uma continuidade. Essa continuidade está relacionada à responsabilidade moral dos atos da vida. Por quê? Esta responsabilidade traz consequências. E essa responsabilidade, ela é proporcional ao desenvolvimento intelectual do espírito. Dessa forma, quanto mais esclarecido formos, menos desculpável se torna as nossas faltas, já que a inteligência e o senso moral nos trazem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Jesus trata da vida futura. Aliás, ela é um dos eixos principais do seu ensinamento. Vamos relembrar em João, capítulo 18, versículos 33 e 36, a seguinte passagem. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Jesus nos traz a vida futura como um princípio, uma lei natural. É uma meta para a humanidade. Ela deve ser o objeto das nossas preocupações, estando encarnados aqui na Terra. Sem a vida futura, é muito difícil a compreensão da moral do Cristo. E esta vida futura vai justificar as anomalias presentes na vida terrena, que são apenas aparentes, já que elas estão perfeitamente de acordo com a justiça divina. O Espiritismo vem completar o ensino de Jesus em uma ocasião propícia ao entendimento. E aí a vida futura torna-se real, demonstrada pelos fatos, compreensível, ficando patente a justiça divina. E agora vamos abordar causa e efeito, já com o embasamento que tivemos nos tópicos anteriores. Na questão 246 do livro Consolador, é indagado Emmanuel qual a diferença entre provação e expiação. Vamos abrir um parênteses, lembrando que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então vamos à resposta. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Na obra de título Emmanuel, este mesmo Espírito, como Espírito, vai nos trazer, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o seguinte: conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei de reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo o que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuamos para dividi-los com os outros, na construção da felicidade geral. E André Luiz, na obra Ação e Reação, com a psicografia também de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou nossa perda. Na obra Céu e Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec vai nos apresentar o Código da Vida, Código Penal da Vida Futura, com 3 artigos principais, resumidos, que resumem esse código. No artigo 1º está escrito lá: o sofrimento é inerente à imperfeição. No artigo 2º, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo consequências naturais e inevitáveis. Artigo 3º. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Neste mesmo capítulo, ele vai nos mostrar a regeneração ou reabilitação de um espírito
que cometeu uma falta perante as leis divinas. Arrependimento, expiação e reparação são três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento é o primeiro passo e pode ocorrer a qualquer momento. Abre pela esperança o caminho para a reabilitação. Expiação representa os sofrimentos físicos e morais decorrentes da falta, que pode acontecer na vida atual, na vida após a morte ou em outra existência. Reparação consiste em fazer o bem a quem se haja feito o mal. Fazendo então o fechamento do nosso estudo, vamos lembrar de Jesus lá em João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Deus é o Criador de todas as coisas, causa primária de tudo. As leis divinas regem a nossa moral. Somos espíritos com livre arbítrio. A responsabilidade de nossos atos é proporcional ao nosso desenvolvimento intelectual. Nossa evolução é obtida através das oportunidades oferecidas pela reencarnação. Somos, na maioria, espíritos imperfeitos em um planeta a caminho da regeneração. As provas e expiações que sofremos são efeitos de causas anteriores, estando em sintonia perfeita com as leis divinas. O sofrimento é inerente à imperfeição. A vida futura que Jesus trouxe para a gente deve ser alvo de nossas preocupações aqui no planeta Terra. Não existem penas eternas para o espírito. O nosso Pai nos dará sempre oportunidades para recomeçar a caminhada. Arrependimento, expiação e reparação são as condições necessárias para a correção de nossas faltas. Jesus é o modelo e guia para a nossa caminhada. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre.